Olá, senhores, bora para uma questãozinha de gás. Olha só, uma determinada quantidade de gás ideal tem a sua temperatura aumentada isobaricamente, olha lá, pressão constante, de 300 Kelvin para 375 Kelvin. Nesse processo, a massa específica do gás varia de D1 para D2. Qual a relação existente entre essas massas específicas, né? Então, olha só que bacana, meninos. Vamos poder fazer o PVT Povotó. Aqui, ao invés de chamar PVT Povotó, eu vou chamar P1V1T1 está para P2, V2, T2. Ele garantiu que é uma transformação isobárica, a pressão é constante. Então a gente já pode cancelar a pressão. E aí, multiplicando em cruz, nós vamos chegar aqui o volume da primeira situação vezes a temperatura na segunda situação é o volume da segunda vezes a temperatura da primeira. Esse volume, olha que interessante, densidade ou massa específica, né? A gente calcula pela massa sobre o volume. Existe uma diferença entre densidade e massa específica, né? A relação de substâncias puras e desprezando-se os vazios que pode existir dentro do material, você estaria trabalhando com massa específica. Se você considerar substâncias que não são puras ou vazios no seu interior, seria densidade, né? No caso, a gente está falando de um gás, e a gente vai poder falar que densidade, massa específica é a mesma coisa. Então, a densidade é massa sobre volume. Ou nós podemos falar que o volume, se ele passar multiplicando, é a massa dividido pela densidade, não é verdade? Então, é que a gente vai poder falar que o volume na primeira situação é a massa da substância dividido pela densidade dela, que é D1, vezes T2. E o volume na segunda situação é a massa da substância, que é a mesma substância. Portanto, obviamente que nós vamos ter a mesma massa que M, tá? Tá difícil de escrever. Agora foi. Dividido pela densidade na segunda situação, né? Vezes a temperatura na primeira situação, na situação inicial. M corta M. E agora, jogando os valores, ó, o T2, que é a temperatura final, vale 375, já está em Kelvin, dividido por D1. Assim como o T1 vale 300 Kelvin, dividido pelo D2. Eu vou isolar aqui o D1, ó. Então, se a gente multiplicar em cruz, vai ficar 300 vezes o D1 igual a 375 vezes o D2. E aí o 300 passa dividindo, nós vamos ficar 375 dividido por 300 vezes D2. Finalmente, a gente chega aí que esse D2 equivale a 1,25. Aliás, o D1, né? Equivale a 1,25 do D2 para nós aqui. Só apagar, deixar mais bonitinho. 1,25 do D2. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.